1 Coríntios, capítulo 13. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Até aqui. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Irmãos e irmãs, todos nós bem sabemos que o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, deixou uma mensagem aos seus, dizendo que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto enviasse o seu Espírito Santo Consolador. E sabemos também que no dia de Pentecostes, enquanto se comemorava esta festa em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos, como nós aqui hoje, reunidos num lugar reservado, por certo, esperando aquela palavra se cumprir, que não se ausentassem dali. E o Senhor faz tudo a seu tempo, de forma... Deus é tão perfeito no que faz, é que nossa mente e coração não alcança a perfeição de Deus, e a nossa própria natureza humana, nela nós nos distraímos e não percebemos os detalhes. E a vida é feita de detalhes. O Senhor os compõe de uma maneira tão maravilhosa que quando nós contemplamos uma obra ou alcançamos um milagre, aí olhamos para trás e começamos a perceber os sinais que antecederam a obra que Deus fez. Até quando Deus leva alguém da família, quando olhamos um pouco antes da sua partida, percebemos sinais de uma despedida de quem estava indo já encontrar o seu Senhor. Mas nós na hora não percebemos, porque nos distraímos com estas coisas da vida, distraímos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, e não foi diferente com o Senhor. Não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto envie o Espírito Santo Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Ora, o Senhor poderia enviar este Espírito a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. Mas Ele enviou no momento em que do lado de fora estavam diversas nações e línguas reunidas, diversos idiomas, diversas pessoas viajantes que foram lá para esta festa. Era o momento certo, era o momento oportuno,
Porque se chegasse a notícia na terra que um grupo de seguidores de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, começaram a falar novas línguas, a terra diria o quê? Como pode isso? Isso é mais uma invenção destes seguidores, deste Jesus de Nazaré. Como pode eles, Pedro, aquele homem que era pescador da Galileia, falar outro idioma? Isso é loucura. Mas o Senhor escolheu o momento certo, a hora certa. Estavam todos ali naquele burburinho da movimentação, o mercado, a feira, e o povo passando e festejando, e a festa no seu ápice. Naquele momento, o Senhor derramou o seu Espírito sobre eles. E o barulho externo começou a silenciar-se para ouvir o interno, aonde eles estavam, porque a conversa começou a surgir entre eles e dizer: aqueles seguidores de Jesus Cristo que estavam lá naquela sala ou ambiente fechado, parece estar havendo alguma coisa ali. Então todos começaram a voltar-se para o sinal que havia vindo do céu. E, surpreendentemente, o Pedro da Galileia, não foi o Mateus da alfândega, não foi um outro estudioso que saiu, mas primeiro foi Pedro, mais humilde talvez, e simples, e até mais bruto para falar, foi o que saiu primeiro falando em novas línguas, pregando em vários idiomas, e todos viram e contemplaram aquela obra. E logo veio o sinal de que Deus derramara o seu Espírito Santo na terra, os seus dons para confirmar que eram de verdade seguidores de um Senhor cujo poder era maior do que se pudesse imaginar, e uma glória tomou aquele lugar de uma maneira maravilhosa. Tudo aquilo que Deus fez, como disse aqui nesta carta que acabamos de ler, é um enigma. Vemos apenas em espelho. Espelho reflete, é só um reflexo. Espelho não é a realidade materializada, é somente um reflexo. Nós olhamos no espelho e vemos como nós estamos. Ali está apenas uma imagem refletida. E o que eles viram ali era tão grandioso, mas era só um reflexo daquilo que espera na glória quando nós entrarmos lá. Glória ao Senhor. E Deus tomou. E logo veio o veneno do inimigo dizendo: estão embriagados a esta hora do dia, estão loucos. Mas logo veio também a porção de Deus dizendo: como pode estar loucos? Falam no meu idioma, eu entendo o que falam, eu entendo o que pregam. Isso não pode ser da terra, só pode ser do céu. Glória ao nome do Senhor. E assim é a nossa vida hoje, irmãos. O Senhor enviou os seus dons dos céus, diversos dons que há nos celeiros do céu. Dom não foi criado para anjo, dom não foi criado para o céu, dom foi criado para quem habita na terra. Porque no céu os dons não existirão, está escrito aqui que serão aniquilados. Por que serão aniquilados? Porque falar novas línguas lá no céu não há necessidade, ela prova a existência do Espírito Santo em nós. Lá ele estará em nós, estaremos num só Espírito. Pregar a palavra, os servos que aqui estão pregam a palavra, mas esse dom de pregar a palavra, ele será extinto quando alcançarmos a vida eterna. Por que será extinto? Porque lá o próprio Senhor Jesus, que hoje vemos em enigma por reflexo desse espelho chamado palavra, estará diante de nós pregando aquilo que aqui está escrito: a ciência vai acabar. Por que a ciência vai acabar? Porque ele, que é o aluno de Deus na criação de todos os mistérios do universo, estará falando face a face com cada um de nós, revelando para nós aquilo que nós não entendemos. Então estes dons da profecia, da ciência, da sabedoria, novas línguas, expulsar os demônios, então, quando imaginarem um dom desse entrar no céu, se o demônio não entra lá, é para a terra, é para quem habita aqui. Anjo não precisa de dom, porque já habita os céus e está diante do trono de Deus, vendo a glória que João viu e descreveu de uma forma resumida no Apocalipse. Eles já contemplam tudo isso. Para que selar um anjo com dom, se ele já tem a eternidade com ele e a glória bebendo da fonte que nós vemos só em reflexo aquilo que ele contempla diante dos seus olhos? Então dom foi feito para nós.
mas nós não podemos esquecer que os dons terminarão, serão aniquilados. Veja um irmão que prega a palavra com excelência, com eloquência, com glória, com poder. Quantos servos marcaram a nossa vida, quer na infância, na mocidade, até na terceira idade. Quantos servos que estavam aqui entre nós, que pregando a palavra nós víamos no púlpito um verdadeiro anjo de Deus e que hoje dorme o sono do justo. O dom que estava nele, ele se extinguiu na hora em que ele foi sepultado, em que o Senhor o tomou para si. Aquele dom deixou de existir, ainda que outros recebessem uma porção ainda maior, mas a unicidade daquele dom terminou e ficou a história de um homem que passou por nós revestido da glória de Deus. Aquele dom se extinguiu, aquele dom acabou, porque dom é confirmação do eterno e do divino, de que na terra tem alguns que um dia alcançarão a glória. Então dizia isso o apóstolo: de que adianta falar novas línguas, pregar a palavra, profetizar, dar a minha fortuna aos pobres e me oferecer a ser queimado, se eu não tiver a caridade no meu coração? De nada adiantará. Por que pregava isso? Porque muitos pregavam para a sua própria vanglória, muitos falavam novas línguas e no momento que a glória de Deus os tomava, se sentia superior a quem estava ao lado, que não falava novas línguas. Muitos queriam expulsar o demônio e para fazer isso ofereceram dinheiro aos apóstolos, dizendo: me dá isso que você tem, para que eu possa também expulsar os demônios, querendo negociar dom com favores, com dinheiro, com comida e com as coisas terrenas. Mas tudo isso de nada valeria se não estivesse no coração a perfeita caridade, que é Jesus Cristo entre nós. Ela não falha, ela sofre e não blasfêmia, ela não se folga com a injustiça quando vê um irmão, uma irmã sendo injustiçado, ela não julga ninguém, porque quem julga é Cristo, é o Senhor, juiz dos vivos e dos mortos. Ela não despreza ninguém, porque ela sabe que a caridade de verdade entre o cristão é como o ar que nós respiramos agora. Não conhecemos essa irmandade que está aqui na totalidade, mas por certo terá alguém aqui muito rico e terá alguém aqui muito necessitado na vida terrena, mas estamos respirando o mesmo ar. Às vezes hoje no almoço comerás uma comida refinada, com ervas finas e comida saborosa, e outros estão aqui sem saber se terá o almoço, mas o ar é o mesmo que respiramos. A caridade é isso: o rico e o pobre senta na mesa e come do mesmo prato, do mesmo pão e da mesma água, e sai daqui dizendo que Deus é bom e está na vida dele. Às vezes o rico está aqui e não fala novas línguas, e o necessitado está aqui e fala um idioma tão lindo tomado por Deus. Quem é maior? Nenhum e nem outro, porque tudo isso se extinguirá. O maior entre nós é a caridade chamada Jesus Cristo, que faz olhar para o pobre e olhar para o rico, olhar para o enfermo e olhar para o saudável, olhar para o virtuoso e olhar para o fraco e dizer: eu te amo, na mesma intensidade, na mesma condição. Está preparado para isso, irmã? Para neste momento ser revestido pela caridade? Você que está ouvindo esta palavra aí na sua casa, até num leito de hospital, ou viajando, aonde quer que você esteja neste momento, nós aqui fisicamente já estamos percebendo, como o ar que nos envolve, que a caridade está de uma forma mansa, agradável, chegando entre nós e nos envolvendo. Em nome do Senhor Jesus, sinta onde você estiver, não importa onde você está, que essa caridade que está nos tomando agora possa te envolver. Se você fala novas línguas, se você prega a palavra, se você expulsa os demônios, se você cura os enfermos, se você ajuda os pobres, se você tem a ciência e a sabedoria e o dom de fazer coisas incríveis aos olhos humanos, Deus que te abençoe por isso. Mas não esqueça de uma coisa: sem a caridade tudo isso não te levará para o céu. E se você não tem nenhum desses dons, mas ama a todos por igual, Deus te abençoe. Os céus te espera, a glória de Deus está preparada para te receber. Glória ao nome do Senhor. Então o que eu devo desejar? Que dom eu devo pedir? Busque a caridade, e os demais dons será dado por Deus segundo o seu querer, a cada um segundo a fé que há nos corações. Quem prega, pregue com fé. Quem ora, ore com fé.
fé. Quem busca a ciência, busque com fé e tu encontrarás. Mas aprenda a amar o teu próximo como a ti mesmo. Aprenda a amar tua esposa como parte do teu corpo. Amar teu marido como a extensão do teu corpo. Amar os teus filhos como as bênçãos de Deus na tua casa, dada pelo mistério da vida, porque não é a geração uma coisa mecânica vinda pela vontade do homem e da mulher, mas sim pela bênção de Deus na casa, no coração do homem e da mulher. Pai, ame os seus filhos, filhos, ame os seus pais, irmãos, ame o seu conservo, igreja, ame quem atende aonde você congrega, servo, ame a igreja que você atende, igreja, ame a Jesus como nosso Senhor, como o ar que respiramos. O Senhor visita agora esta igreja e diz: busca a caridade como salvação da sua alma, porque se você tiver a caridade no teu coração, estarás próximo do Senhor, e quem está próximo do Senhor recebe novas línguas, recebe a profecia, recebe a palavra da vida, recebe o dom da riqueza, da ciência, da sabedoria, da excelência de expulsar os demônios e curar os enfermos. Irmãos, e diante desta palavra, quem dera nós agora possamos abraçá-la de toda a nossa alma e dizer: Senhor, eu perdoo o meu irmão, a minha irmã, eu perdoo de todo o meu coração quem me ofendeu, eu perdoo a minha família, eu perdoo o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha filha, o meu filho. Estás preparado para perdoar de verdade, usando e exercitando a caridade, não se ensoberbecendo e nem se irando, mas toda a ira e toda a cólera e todo o sentimento carnal. Se você crê, em nome de Jesus Cristo, seja liberto desta malignidade, deste veneno do inimigo, e receba a caridade no teu coração. Ela nos levará aos céus, ela salvará a nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Se em você tiver a caridade, tu serás amigo de Deus, e amigo de Deus não fica confundido e nem envergonhado, e o que você não tem agora poderá receber de Deus por esses momentos seguintes. Irmão, você que está aqui fisicamente, acredite que no online, lá no fundo desse Brasil, nos confins da terra, tem alguém sentindo esta palavra, revestindo ele. E por que você agora não sente? Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Receba a caridade no teu coração, com ela vem os dons de Deus. Quem dera agora, Deus não pode dispensar do céu. O Senhor começou a palavra falando: dom não foi criado para anjo, foi criado para nós na terra. Se foi criado para nós, com vontade e fé, com esperança e caridade, olha para o Senhor agora e diga: Senhor, se foi para nós, o que é nosso é nosso. Manda do céu agora os seus dons. Santo é o Senhor. Glória ao Senhor. Ajudar o pobre é bondade, ajudar o pobre é misericórdia. Caridade é amar o pobre, é amar. Porque muitos na terra ajudam o pobre para sua promoção social e para o seu próprio status, mas odeia estar no meio deles. E muitos ajudam sem aparecer, porque ama e sabe que Deus é amigo do pobre. Que caminho da palavra! Então hoje, ao pobre e ao rico convida Deus ao banquete da salvação. Aqui tem o pão para todos, coma do mesmo prato, beba da mesma água, e em nome do Senhor Jesus Cristo, por esta palavra, olha o que é a caridade. A caridade nos envolve, a caridade nos perdoa, a caridade não olha para nós como olha o homem. Olha isto aqui, o homem olha e vê os seus defeitos. O homem olha para a irmã e já julga você pela sua aparência, pelo que você mostra naquilo que está no externo. Mas a caridade vai lá dentro da sua alma e vê o que a sua alma deseja. O homem olha para você e vê o que você tem aparentemente externo, mas a caridade vai lá no enigma da vida e vê o que você deseja ser.
O homem olha para esta câmera e imagina o que pode estar atrás dela, mas não sabe que tem família chorando, esperando a caridade chegar lá até a hora do almoço para suprir crianças famintas, buscando de Deus misericórdia. Famílias que estão com as crianças nas reuniões de jovens e menores, e o pai e a mãe chorando agora, dizendo: daqui a pouco eles chegam, o que será a hora que eles chegarem? A caridade vai chegar aí. Irmão, está sentindo a caridade nos envolvendo? Respire caridade. Glória ao Senhor. Quando um paciente está no hospital e lhe falta o ar, o que é que se faz com ele? Coloca oxigênio para ele respirar, e ali passa aquela falta de ar. Esta palavra vem com uma máscara de oxigênio. Quem está respirando a caridade, viva ela, e o Senhor prosperará os teus caminhos. Mas tem muito crente faltando ar da caridade, e o Senhor coloca essa máscara em você: filho, filha, assim você não vai me conhecer, mas hoje o Senhor te alcança com a máscara da caridade. Vista ela e respire a caridade. Glória ao Senhor. Ela não se cansa. Por que o Senhor disse não se cansa? Porque lá atrás o Senhor Jesus ensinou: orai sem cessar. Tem uma vírgulazinha: e sem desanimar, porque Ele nos conhece e sabia que a gente ia orar e querer na hora: Senhor, me atenda, tem misericórdia, levanta da oração. O Senhor não fez o que eu pedi. No dia seguinte Deus não me atendeu, então Ele deixou uma palavrinha que nós esquecemos: sem desanimar, porque Ele chega na hora certa. E se a tua hora for agora, Ele já está chegando. Ele não vai tardar, Ele vai chegar. Mas receba esta palavra: a caridade não é invejosa. A caridade vê um servo prosperar, ela diz: glória a Deus, o Senhor é na vida daquele irmão. E quem não tem caridade, o que será que ele fez para chegar nisso que ele está? Quando alguém vê Deus se usando de alguém, a caridade: glória a Deus, que bom servo, que boa serva de Deus, sendo usada por Deus. E quem não tem caridade, quer se aparecer. Isso aí não é Deus. Mas hoje que esta palavra nos envolva: admire os dons, deseje afetuosamente o bem e a prosperidade do teu irmão, porque aquilo que você desejar para o teu irmão voltará para ti, como está na palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e até com 8, até com o estrangeiro, até com o faminto, até com quem você não conhece, porque o que Deus vem trazendo é tão abundante que você não precisa guardar escondidinho com um sentimento de egoísmo. Reparta, quanto mais você dividir, mais você vai ter. Glória ao Senhor. Assim é a palavra. Quantas vezes essa palavra foi pregada na terra e ela não se esgota? Quantos dons já foram distribuídos na terra e eles não se esgotam? E quem dera nós neste momento pudéssemos ver o que está atrás do mistério desta palavra e pudéssemos sentir, irmãos, se pudéssemos ver com os olhos do Espírito o que Deus vai fazer agora nesta palavra, nós iríamos lá nos apóstolos, lá nos discípulos, quando estava no meio do deserto, e o Senhor olhou e disse que estava sentindo aquele sentimento de pena por aquela multidão que estava faminta há tanto tempo com Ele, ouvindo a palavra, iriam perecer no deserto com fome, e o Senhor deu a ordem: serve eles. Mas como vamos fazer isso? Nem 200 dinheiro daria para se alimentar essa multidão. Manda que eles se assentem, e vai distribuir. E começaram a partir o pão. Imagine esse momento, irmão. Aquele pedaço de pão, ele tirar um pedacinho: toma, irmão, e tira outro, e de repente, natureza humana, né, irmão? Ele olhava para ver o tanto que ele já andou, o que falta, Senhor, misericórdia, mais pão, e mais pão. Chegava no fim de uma fila, colocava num cesto: vamos começar outra, e outro, e olha onde foi, põe no cesto, e foi sobrando 12 cestos. Glória a Jesus. A mesma coisa agora, já indo para o finalzinho da palavra. A palavra
enquanto pregação, ela vai se encerrar. O culto, enquanto liturgia, ele vai se encerrar. Mas o poder e o efeito, ele vai continuar. E o Senhor vai partindo. Entendeu o mistério da caridade? Entendeu? Então eu tenho aqui, olha, dizendo o Senhor, né? Eu tenho aqui novas línguas. Tem caridade aí? Deixa eu pôr um pedacinho de novas línguas para você aqui. A palavra da sabedoria ali, a cura aqui, a multiplicação ali, o amor ali, paciência para quem está sofrendo, estão te traindo, estão te machucando, o Senhor te diz, tem paciência. A justiça vai chegar na tua vida e você será exaltada no tempo certo. Mas como a deste pão? Irmãos, aqui nós estamos, como disse na oração, num punhadinho de gente. Mas quantos milhares estão atrás daquela câmera assistindo este culto? Tem um pedacinho para cada um. E os irmãos creem que o Senhor vai visitar famílias. Os irmãos creem que no final desta palavra, marido e mulher se abraçarão e a excelência da caridade os tomará. Glória ao nome do Senhor. Olha para o teu marido, olha para a tua família, olha para o teu irmão com os olhos puros, sem sentimento, sem mágoa, sem nada que impeça que o Senhor cumpra esta palavra. Olha lá, se no cesto da caridade você não vai encontrar um recheio diferente, é o Senhor falando por esta palavra. Santo é o Senhor. Igreja de Jesus Cristo, seja visitada com a caridade. Santo é o nome do Senhor. Qual maior caridade nós alcançamos? A de Cristo, que nos amou, mesmo tendo que oferecer a sua própria vida para nos salvar. Então, caros irmãos e irmãs que estamos aqui e os que estão online, de nada adianta termos tudo o que quisermos na vida e não alcançarmos a caridade, que é a perfeita essência de Cristo em nós. Permaneça em ti a fé, porque a fé, com ela agradamos a Deus. E aqui está escrito, ainda que transportássemos os montes, porque o Senhor falou, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, salta-te para lá, e ele saltará. Mas que adianta se fizer os montes saltarem e não ter a caridade? Eu faço o monte daqui ir para lá, e olho para o meu irmão que não faz nada, e digo, sou melhor que você. Olha o que eu fiz, o monte se transportou. Mas hoje, sejamos todos iguais. Esta palavra passa como uma régua sobre nós. Se tiver alguma cabeça muito exaltada, a régua vai cortar. Abaixa-te na caridade. Santo é o Senhor. Ela passa nivelando. Estão todos no mesmo nível? Estamos, Senhor. Então receba de Deus as virtudes que a palavra nos anuncia. Santo é o nome do Senhor. É o Senhor, aleluia, tomando a nossa alma aqui, com o poder da caridade, famílias inteiras serão libertas pelo veneno da discórdia, da separação, do divórcio, da confusão. Haja luz e paz na família cristã, haja luz e paz nos lares que estão ouvindo esta palavra. Mas eu não sou da congregação. Caridade não tem placa, caridade tem ordem. Visita quem crê verás a glória de Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, a visitação de Deus aqui nos faz sentir o coração compungido, e uma glória chama outra glória, um louvor busca outro, um momento de prazer e alegria busca outro. Esta presença de Deus não para aqui. Veja o que Deus fará. O Senhor vai multiplicar, como disse na palavra, na caridade seja visitado, em nome de Jesus Cristo, na virtude desta palavra, e saia deste culto. Sair deste culto não é só aquelas portas. Aonde você estiver, encerra-se este culto. Seja um crente melhor, mais crente, mais santo, mais virtuoso, mais temente. O teu exterior
exterior o Senhor te conhece, mas o teu interior, esta palavra vai lá no fundo da tua alma e te diz: filho, filha, quem te vê por fora vê só o reflexo de um homem, de uma mulher que sofre nesta vida, mas quem dera que conhecessem você por dentro, aonde esse Espírito da palavra está chegando. E encontrou Deus um coração desejoso em sentir a glória de Deus, e o Senhor te diz: Ele te perdoa aqui por todas as suas fraquezas, e encontra no teu coração uma oportunidade para fazer aflorar o efeito da palavra. Seja, pois, por Deus agraciado e sinta a alegria de ser crente. A caridade não reclama, ela glorifica. O que você veio reclamando sai glorificando, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus seja louvado.